O investimento para plantar mogno para o agricultor familiar é um investimento bem mais baixo, mas bem mais baixo mesmo do que o investimento do produtor que vai plantar 1 hectare, 5 hectares ou 10 hectares. Então vamos ver aqui esse padrão. O agricultor familiar, para ele plantar 100 árvores de mogno, um padrão de 100 árvores. Se ele quer plantar 200, essas nossas palavras aqui, esse nosso custo, orçamento, o investimento, ele multiplica por 2. Ou então assim, ele planta 100 árvores no ano, vai plantando 100 no outro e 100 no outro e assim vai. Mas vamos ver quais são os investimentos mesmos para 100 árvores na agricultura familiar. Bom, antes disso, vocês que gostarem desse canal, que aqui nós tratamos só sobre aspectos de meio ambiente, de agrofloresta, de reflorestamento com mogno africano. Então, nós vamos ao longo aqui mostrar claramente ao agricultor da agricultura familiar como é muito, mas é muito baixo mesmo o custo para implantar reflorestamentos de mogno. Vamos tomar como exemplo esse produtor aqui com 100 árvores, um orçamento padrão para 100 árvores. Então o que é que ocorre? Praticamente o investimento é só a aquisição das mudas. 100 mudas vai aí ser 500 a 600 reais. E também a irrigação com estas mangueiras. Para quê? Para ser uma irrigação complementar, porque o agricultor, a gente considera que ele já tem a estrutura de irrigação dele, ele já tem a eletrobomba, ele já tem a estrutura que ele cuida das outras coisas dele. Então vamos lá, o agricultor no primeiro ano ele investiu de 500 a 600 reais com as mudas e também de 500 a 700 reais com as mangueiras, os gotejadores, as conexões, a irrigação de complementação. Aí a mão de obra do primeiro ano, ele mesmo faz. Se pagar esporadicamente algum trabalhador, algum operário para ajudar, ele nem contabiliza, porque ele pode plantar entre as fileiras que são largas, ele planta milho, planta mandioca, e com essa cultura de consórcio, ele já leva os custos dos tratos culturais, leva os custos para zero no ano 1. No ano 2, idem, e assim por diante. E quando menos esperar, passando-se 10 a 12 anos, o agricultor terá 100 árvores para colher. E qual é que é a receita? Bom, uma árvore de mogno, é sabido que aos 10 ou 12 anos, uma árvore de mogno, ela pode dar até R$1.000 de receita para o produtor. Então, 100 árvores são 100 mil reais. O que foi que o agricultor da agricultura familiar fez? Fez um investimento que ele não percebeu lá no primeiro ano, gastou 500 a 600 reais com mudas e mais 500 a 700 reais com materiais de irrigação, implantou sua mini floresta e fez uma excelente poupança verde ao lado de sua cultura, de suas frutíferas, de sua agricultura que ele já tem. Ele faz ao lado disso e ao longo dos 10 a 12 anos terá a sua excelente poupança verde de 100 mil reais. Não é para duvidar, é para plantar. Essa é que é a mensagem que fica. Continuando sobre os custos de mogno africano na agricultura familiar. No vídeo anterior nós vimos mogno com 1 a 2 anos. Esses daqui já estão com 5 a 6 anos. Vamos ver como é que fica? Bom, tá aqui. Estamos em pleno mês de final de junho, começo de julho. E durante o inverno todinho não foi feito nenhum roço, nenhum trato cultural. A floresta ficou aí, trabalhando ela e a natureza sozinha. O que é preciso agora? Todos os anos é preciso, mesmo assim no 4º, 5º, 10º ano, é fazer um acero em roda para quando chegar na estação seca não haver incêndios. Mas tá aqui nós estamos vendo na prática como aí, quando as árvores já ficam maiores, os custos, os tratos culturais são muito pequenos. E a gente deixa a floresta mesmo, ela trabalhando ela junto com a natureza, ok? Então, estamos aqui comprovando que os custos com mogno africano nas pequenas florestas da agricultura familiar são muito baixos. Porque o próprio agricultor mesmo é quem faz as tarefas. E olha aqui, como é pouca a tarefa. Um agricultor sozinho,
com as árvores já grandes, de 4 anos em diante, ele cuida sozinho de 1.000, 2.000 árvores, não é problema. Esses 2 vídeos anteriores, visto apenas pelo aspecto econômico, apenas pelos dados da economia, nós iremos verificar que está muito incompleto, falta muito dado, falta muito detalhes. Mas se a gente ver com os olhos de um agrônomo que compreende o que é a agricultura familiar, ver que os números que foram citados são os suficientes para que o agricultor forme uma ideia, forme uma convicção de como é reflorestamento comógno aqui no semiárido. Então vamos lá. O que é preciso, afinal? É preciso a coisa mais importante, é que o agricultor familiar, ele evolua na mentalidade dele e ele não fique só naquela história de plantar aquela agricultura anual de milho com feijão, a agricultura tradicional. Ele evolua a mentalidade e comece a trabalhar com projetos de médio e longo prazo. E com projetos bons como esses, que trabalham bem como o meio ambiente, ganham dinheiro respeitando o ambiente, ganham dinheiro para a sua vida interagindo com a natureza. É um projeto belo e é um projeto viável. E os agrônomos que entendem do que é agricultura familiar podem recomendar isso para os agricultores, porque está comprovado que o mogno dá muito bem no semiárido. E para os nossos agricultores do semiárido está aí uma opção de renda, dele melhorar as suas rendas sem precisar sair de sua terra, sem precisar vender as suas terras. É ele trabalhar com a terra que Deus deu, com este Nordeste, com esse bioma nosso, que é do nosso Nordeste, porque assim, dessa forma, é que nós vamos desenvolver a agricultura familiar, com reflorestamento, com plantio de mogno e melhorando a renda do homem nordestino.